A paz do Senhor, meus amados irmãos, lição de número 9, Espírito Santo, o regenerador. Já vamos para a metade, a segunda metade do nosso primeiro trimestre de 2026. Neste trimestre estamos estudando sobre a Santíssima Trindade, o Deus único, revelado em três pessoas. Pastor Adolvilson, paz do Senhor. Senhor Pastor Hércules, sejam todos bem-vindos para mais uma pré-aula desta feita lição de número 9. Sempre avançando na orientação sábia do Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Maravilha, meus irmãos, você pode ter acesso ao material, a esses slides que nós vamos utilizar aqui nesta aula, bem como aos comentários da lição, através da nossa plataforma. Se você ainda não tem o acesso à nossa plataforma, você pode criar o perfil gratuitamente. É só você acessar online.cetadb.com.br e aí você... se você estiver acessando através do seu celular, na parte de baixo tem o botão entrar. Se você estiver acessando através do computador, esse botão entrar está na parte de cima do seu visor aí, Você clica em entrar e daí clica em criar conta. E aí fornece os dados ali, nome, data de nascimento, e-mail, cria uma senha, E assim que você criar esta conta, você já terá acesso gratuito ao material que nós estamos disponibilizando na plataforma desde o terceiro trimestre de 2025. Está liberado o material todo aí, é gratuito, É gratuito, é importante lembrar isso. O acesso à plataforma é gratuito e esse material da Escola Dominical também, ele é totalmente grátis. Então você tem o comentário da lição e você tem os slides para você utilizar, se você é um professor, poder utilizar os slides que nós fizemos aí. Sobre o conteúdo desta lição, nós trouxemos ali definições sobre regeneração, uma explicação a respeito de quem é Nicodemos. Também falamos sobre palingenésia, que é um dos termos que nós vamos estudar aqui sobre regeneração, novo nascimento, reino de Deus, espírito, carne, nascer da água e do espírito, justificação pela fé, santificação, fruto do espírito e obra trinitária da regeneração, além de uma análise exegética dos textos. Textório da lição, João 3, versículo 3, e a leitura bíblica em classe, que é João 3, versículos de 1 a 8. Também a definição da palavra-chave regeneração, que o pastor Adolvilson já vai apresentar na sequência. Depois os comentários sobre cada um dos tópicos da lição. Regeneração, uma obra trinitária, a natureza espiritual da regeneração e ainda sinais do novo nascimento. Por final, no material de apoio, você vai ter aí uma dinâmica didática e pedagógica sobre o tema de dentro para fora, que é regeneração, o assunto que está abordado nessa dinâmica que nós temos aí. O textório da lição está em João 3, versículo 3, e ele diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Já a verdade prática traz o seguinte: a regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. Nós temos aí também a leitura bíblica em classe. João 3, versículos de 1 a 8, você pode fazer a leitura porque é importante para estabelecer o contexto geral para o estudo da lição. A CPAD está sugerindo os hinos 432, 434 e o 447 para o devocional desta escola dominical. Nesta lição, a de número 9, os objetivos que nós temos aí nos três tópicos. Em cada um dos três tópicos, no primeiro é explicar que a regeneração é uma obra trinitária, planejada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada nas nossas vidas pelo Espírito Santo. Já o segundo tópico, nós vamos mostrar que a regeneração é uma transformação espiritual interior e indispensável à salvação. Por fim, no terceiro tópico, vamos apontar os sinais práticos do novo nascimento. Sejam eles a justificação, santificação e o fruto do Espírito. Agora, a palavra-chave é regeneração e o pastor Adolvilson já vai trazer aqui para nós uma definição da palavra-chave. Muito bem, a palavra regeneração tem origem no termo grego palingenésia, formado por palin, discriminando esta palavra, que significa novamente, e Gênesis, nascimento, origem, que significa literalmente voltar a ser gerado. O nome já está dizendo regeneração. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia, que é a doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformação interior
do pecador. A expressão novo nascimento está vinculado à doutrina bíblica da regeneração, referindo-se a uma mudança realizada pela graça, quando o pecador que possui a natureza carnal, corrompida e caída em pecado, passa a ter, não é? Passa a ter uma nova natureza, agora purificada e espiritualmente restaurada. Tiago capítulo 1, verso 18 e também o versículo 21. Jesus abordou esse tema quando falou com Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Ou seja, aquele que não nascer de novo, aquele que não ser gerado novamente, nós vamos entender ao longo desta aula que é uma geração interior à atuação direta do Espírito Santo de Deus. Maravilha, definida então a palavra-chave, nós vamos já introduzir aqui a nossa lição, a de número 9. Considere, meus irmãos, que nós estamos falando de novo nascimento. Quando falamos de regeneração, em linhas gerais, é o novo nascimento, que é uma obra indispensável à salvação, conforme já está, na verdade, prática também da lição de hoje. Jesus, ele ensinou que para entrar no reino é necessário nascer de novo. Nesse diálogo estabelecido com Nicodemos, que está relatado em João capítulo 3, a ênfase é exatamente essa. Não se trata de uma mera mudança exterior, mas de uma obra de transformação interior. Normalmente, a gente quando recebe uma pessoa na igreja, não é, e a gente já quer logo que a pessoa passe a se vestir como os crentes da igreja se vestem e retire dali os seus penduricalhos e tal, achando que isso é um novo nascimento, né, uma transformação. O fato é que a pessoa que está transformada interiormente, o seu exterior certamente se adaptará rapidamente ao padrão da congregação onde a pessoa está inserida. O fato é esse. A gente tem essa tendência de avaliar o estereótipo, né? Mas Deus está nos ensinando, através dessa lição de número 9, a necessidade, bem como a importância da transformação interior. Então, esta lição vai apresentar o Espírito Santo operando no plano trinitário da salvação como um agente da regeneração. É o Espírito Santo que aplica os benefícios da salvação na vida de quem quer que seja. A sua atuação revela o milagre divino que regenera a natureza humana decaída, concedendo uma nova vida em Cristo. Vamos aqui para o primeiro tópico da lição, que fala sobre regeneração, uma obra trinitária. Pastor Adonius. Tópico 1 e o subponto 1, a doutrina bíblica da regeneração. Aí está reforçando já que é uma doutrina bíblica, não é ideologia de homem, tá certo? É Bíblia. A expressão nascer de novo, João 3,3 diz lá: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, um reforço aí a esta verdade, né? Te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Está aí João 3,3. Eu trouxe um adendo. No novo nascimento, a palavra novo, né? A palavra novo nessa questão do novo nascimento, na língua grega, significa de cima, do alto, de Deus. Novo nascimento não é uma coisa natural, não é uma coisa física, não é uma coisa terrena, material, não. Novo nascimento é receber de Deus um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. Novo nascimento é ser nova criatura. Quando tudo se faz novo, as coisas antigas ficam para trás. Então isso aí é um novo nascimento. Está aí a explicação, tá? Ser gerado ou nascer, e do advérbio anotem, do alto, de cima. E de novo, depois aí vamos ler o segundo parágrafo. No diálogo com Nicodemos, Jesus explica que o nascer de novo não é físico, mas espiritual. João 3,5 diz lá, Jesus respondendo: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja bem que é algo aí espiritual, é sobrenatural, é sobre-humano. Continuando a leitura aqui, uma segunda origem não humana, um renascimento a partir do alto, isto é, de Deus, tá certo? Agora, veja bem, temos o outro parágrafo, e por isso certas versões bíblicas traduzem como nascer
do alto. Aí já dá para entender, não é? Nesse sentido, veja bem o que está aí. Nesse sentido, Paulo ensina que somos salvos pela lavagem, da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito 3 e versículo 5, a parte B. Não apenas pelas, mas eu vou ler todo aqui, não apenas pelas obras de justiça que houvesse feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou, está aí a parte B, pela lavagem, da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Nesse texto aqui, Tito 3,5, é explicado aqui que Deus nos salva não por nossas obras de justiça, claro, já entendemos sobre esta colocação, mas por sua misericórdia, através do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que nos concede um novo nascimento, né, uma transformação que começa no interior, conforme já o pastor aqui mencionou, uma transformação no interior radical, viu? Nos tornando novas criaturas e herdeiros da vida eterna por meio da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O outro tópico encerra sobre essa doutrina bíblica da regeneração. Aqui, regeneração, do grego palingenésia, significa novo nascimento e está intimamente ligado à conversão, tá certo? E temos aí ainda, trata-se de uma renovação interior realizada pelo Espírito, ocasião em que a pessoa se torna uma nova criatura. Lá em 2 Coríntios 5,17, um texto extremamente conhecido, né? Muito conhecido de todos. Assim que se alguém está em Cristo, veja bem que tem um condicional. Se alguém estiver em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E eu trouxe aqui, estar em Cristo significa união com Jesus, né? Professar a fé e viver conforme os seus mandamentos, não sendo apenas uma mudança externa, porém é uma mudança interna. Nova criatura que está aí, ou nova criação, implica uma transformação genuína realizada pelo Espírito Santo, mudando pensamentos, comportamentos e valores. Veja bem que é algo sobrenatural mesmo que acontece na vida das pessoas. E tem uma colocação ainda, as coisas antigas passaram, refere-se à renúncia ao pecado, à antiga maneira de viver e à culpa que não mais definem o crente, ou seja, uma mudança, né? As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. A vida nova inclui um novo propósito, nova perspectiva de Deus e o início de uma caminhada de santificação. Em suma, é um milagre que acontece a partir da conversão, lembrando a atuação direta do Espírito Santo na vida da pessoa. Maravilha, irmãos. Nos evangelhos, por várias vezes, Jesus usa essa expressão, na verdade, não é? E nós trouxemos no material de apoio, no comentário sobre o texto áureo da lição, um estudo com aplicação a respeito deste na verdade, que indica uma solenidade, não uma declaração que Jesus faz. Em vários momentos no Evangelho tem isso, você pode pegar aí no material de apoio para estar aprofundando o seu conhecimento e entendendo melhor essa expressão. Este primeiro tópico da lição tem ainda o subponto 2, que fala sobre a regeneração como exigência de Jesus, não é? Cristo declarou: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nesse sentido, então, é o mesmo que dizer que a regeneração ela é absolutamente necessária. Não tem como alguém entrar no reino de Deus se não passar pela regeneração, não é? Jesus precisa conhecer a pessoa e este conhecimento ele se dá por meio da regeneração. Veja Mateus capítulo 18, versículo 3, ele disse assim, ó, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ela é a porta de entrada do reino, ela, a regeneração, a obra inicial da graça que principia a transformação do pecador. Eu acho que este texto de Coríntios, ele é importante que a gente repasse ele aqui, porque ele fala sobre a nossa lavagem espiritual, sobre a nossa santificação e também sobre a justificação. O texto
da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 9 a 11, diz exatamente assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Agora veja o verso 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do nosso Senhor e pelo Espírito de nosso Deus. Então você veja aí que a regeneração é de fato esta porta que abre. Está o texto falando, o apóstolo Paulo apresenta para a igreja em Corinto, uma igreja, em certo sentido, imatura, com os seus problemas, assim como muitas das nossas igrejas no século 21, mas ele diz para o povo, indistintamente destes pecados que ele relaciona, problemas morais que estão aqui relacionados, ele faz mais, haveis sido lavados, santificados e justificados. No milagre que Aleluia. Jesus opera pelo Espírito do novo nascimento, há fé e também há arrependimento. Logo a gente entende que a questão do novo nascimento não é apenas uma questão posicional, mas é uma transformação que é produzida na vida do crente, criando uma nova identidade espiritual, não é? O novo nascimento, ele traz isso. Aí quando a lição está falando que no milagre do novo nascimento existe fé e também existe arrependimento, então nós estamos falando aqui de uma resposta que é necessária da parte do ser humano no que diz respeito à regeneração. Porque o indivíduo que é regenerado, ele precisa responder com fé e também com arrependimento de pecados. O Espírito Santo promove isso no interior do indivíduo, que precisa ter fé e também se arrepender, porque senão fica uma coisa que, né? Não obstante ser necessário, na pregação do Evangelho, uma ênfase, não é? Uma ênfase, uma prioridade nessa questão da regeneração. Então somente por isso que Mateus, não é? Marcos capítulo 16, versículo 15, nós temos a palavra enfática de Jesus dizendo, portanto, ide por todo o mundo, não é? Por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. É essa a questão. Tornar-se uma nova criatura é uma exigência absoluta, é uma condição essencial para a salvação. Veja o texto de Paulo aos Gálatas, que é a epístola escrita para as igrejas ali da região da Galácia, que sofria, não é? Sofria com os judaizantes, que queria impor, não é? Normas para que o povo que uma vez aceitasse a fé em Jesus continuasse praticando algumas questões da lei. Paulo escreveu a epístola aos Gálatas refutando isso. Então você vai ter o versículo 15 do capítulo 6, Paulo dizendo assim, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Portanto, no plano divino da regeneração, deve ser pregado com prioridade. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. É o que nós temos aí nesse subponto 2. Agora vamos para o 3, o Pai como o autor da salvação. Pastor. É o tópico 1, o subponto 3. Está escrito aí, a regeneração ou o novo nascimento, né, que é essa transformação, que a pessoa começa ali nos momentos da sua conversão, não é mesmo? Tem a sua origem no plano eterno e soberano de Deus Pai. Está aí a referência para comprovarmos isso, Efésios 1:4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Veja bem que o projeto aí, que o plano já é desde a eternidade passada. E o versículo 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade.
Eu trouxe aqui um adendo sobre esses 2 versículos de Efésios capítulo 1. A regeneração ou novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus. Olha lá o título, Pai como autor da salvação. E originada no plano soberano do Pai, antes da fundação do mundo, o texto que nós acabamos de ler aí. É a implantação sobre-humana, sobrenatural, de uma nova natureza espiritual no pecador, tornando-o capaz de crer e entrar no reino de Deus, sendo aplicado, claro, pelo Espírito Santo. Partindo aí para o segundo parágrafo, ele quem inicia a obra da redenção, motivado por seu amor imensurável e por sua vontade de salvar os pecadores, João 3,16. Ou seja, é ele que inicia, a iniciativa é do nosso Deus Pai. Veja bem aí, João 3,16, o texto conhecidíssimo, porque Deus amou o mundo, não é? De tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta colocação, ele quem inicia, eu trouxe aqui, a iniciativa é divina. A Bíblia ensina que o ser humano, devido ao pecado, estava morto espiritualmente e incapaz de buscar a Deus por conta própria, Efésios 2,1. João 3,16 coloca Deus, o Pai, né, que é o assunto desse slide, como o sujeito que ama, a pessoa que ama e dá. Ele não espera que o homem conserte a sua situação, ele age primeiro, ou seja, a iniciativa é dele. Depois aí do terceiro parágrafo, esse amor divino é a fonte primária da salvação, não condicionado aos méritos humanos, senão seria meritocracia, e não é um dom de Deus, não salvos pela graça, mas oferecido por graça divina mediante a fé. João 1,13 diz lá, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus, essa transformação, essa regeneração, não é? Temos aí um outro texto, Efésios 2,8, diz lá, porque pela graça sois salvos, não é? Por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E o 9 também especifica a salvação não por obras, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:8, 9, trouxe aqui, não está na lição, ensina que a salvação é um presente gratuito de Deus, recebido exclusivamente pela graça, por meio da fé, não por méritos ou boas obras, ou obras humanas. Esse texto fundamental destaca a salvação que não vem dos próprios esforços, evitando que alguém se orgulhe, sendo uma dádiva divina, fé e salvação que transforma o crente, ou seja, é pela graça. Depois desse último parágrafo, está ali, essa verdade gloriosa exalta o Pai como a fonte de toda boa dádiva e o autor da nova vida que recebemos, Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, ou seja, comprovando que está ali, o Pai como autor da salvação. E o 18, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Uma colocação sobre o Tiago 1, 17 e 18, destaca que Deus, como a única fonte de todo bem, dons perfeitos e generosidade, constatando sua natureza imutável com a instabilidade do mundo. Um paralelo aí, Enquanto a tentação gera o pecado, Deus gera a vida pela palavra da verdade. Muito Aleluia. bem, este tópico primeiro, diferente dos demais da revista, tem o quarto subponto aí, e este trata sobre o Espírito como agente da regeneração. A regeneração é um ato da misericórdia divina. Aleluia. O texto de Tito, capítulo 3, e o versículo de número 5, ele tão somente reforça essa verdade para a nossa compreensão a respeito da regeneração. Veja, Tito capítulo 3, verso 5, eu cheguei para Timóteo, mas não cheguei no Tito ainda, mas vamos chegar. Diz assim o texto, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. É o Pai quem decreta a regeneração, você vai ver isso na epístola de Paulo aos Efésios. Eu acho que o conjunto, o conjunto dos textos aí
de Efésios traz essa clareza na nossa compreensão a respeito da obra da regeneração. Paulo, ainda no prólogo, né, da Epístola aos Efésios, ele traz para nós, né, essa definição. Veja aí, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então você tem aí este decreto da parte de Deus. Agora, o Filho, Jesus Cristo, foi quem tornou possível através da sua morte e ressurreição. Veja o verso 7 de Efésios capítulo 1, que diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, no verso 4, o decreto de Deus, não é? E já no versículo 7, Paulo está falando exatamente da nossa redenção. Agora, quem é que realiza isso, opera isso nas nossas vidas? Aleluia. Exatamente o Espírito Santo, que nós estamos aqui estudando nesta lição, a de número 9. João capítulo 16, versículo 18, é importante a gente mencionar que os textos de João capítulo 14 e também o capítulo 16 são os que têm para nós uma base, né, bem forte a respeito da obra de Jesus e do Espírito Santo, não é? Veja, 16 de João e o versículo 8 diz assim, ó, e quando ele vier, Jesus falando a respeito do Espírito Santo, né, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então você tem nesse trecho aí da sua revista algo bastante importante, não é? Falando a respeito desta questão. A regeneração é de fato uma obra trinitária, que é a proposta desse primeiro tópico da lição. Ou seja, o Pai decretou na eternidade, depois o Filho na redenção realizou, não é, esta obra, e esta mesma é aplicada pelo Espírito Santo no coração de cada pecador. Jesus explicou essa ação do Espírito Santo ao dizer em João capítulo 3, verso 6, o que é nascido da carne é carne. Ou seja, as pessoas, os seres humanos, tão somente são seres humanos. Agora, o que é nascido do Espírito, e é exatamente na obra da regeneração que ocorre este nascimento espiritual. Isso indica que onde o Espírito Santo opera, ocorre de fato uma transformação espiritual. Isso na vida de quem dá lugar, não é, ao Espírito Santo, quem responde com fé e também com arrependimento. Essa mudança de fato acontece. Essa mudança ela se torna visível por meio do fruto do Espírito Santo na vida do regenerado. E o fruto do Espírito Santo você pode ler ali em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22. Muito bem. A regeneração é de fato uma obra trinitária, não é? Ela é decretada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. Esta verdade que nós temos aí na sinopse do tópico primeiro da lição, ela preserva a Trindade em unidade, não é? E também a centralidade da graça de Deus, porque se a salvação, a regeneração fosse por merecimento, Jesus não precisaria ter morrido na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados, mas ela também traz autenticidade à nossa experiência cristã, essa que nós vivemos por meio do Espírito Santo. Então você veja que isso fecha uma questão em cima do fato da regeneração ser uma obra operada nas nossas vidas pela Trindade. Por isso o tópico diz que é uma obra trinitária. E aí a sinopse aqui resolve essa questão, decretada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. Vamos fazer aqui um intervalo e na sequência retornaremos para continuarmos aqui os estudos da nossa lição. Nesse caso vamos falar sobre a natureza espiritual da regeneração. Já voltamos. Acabei de receber
uma notificação de infração. Multa porque não obedeceu à lei. E assim, meus irmãos, é você que também não estuda a palavra de Deus. Você acaba errando, pecando por não conhecer a palavra. Então, o que você está esperando para vir se matricular, para ser aluno do CETADB e com isso conhecer a palavra de Deus e viver uma vida debaixo da bênção do Senhor? Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Agora, a respeito da multa, quem fez a infração vai pagar o preço. Amados irmãos, a natureza espiritual da regeneração é o tópico 2 da lição. Pastor Adalvilson já vai comentar aí sobre uma transformação interior. Tópico 2, o subponto 1, uma transformação interior. Veja bem o que está aí. Nicodemos revelou incompreensão espiritual ao questionar Jesus, né? Como pode um homem nascer sendo velho? De forma nenhuma, aqui está a questão da reencarnação, né? E ele estava entendendo errado. Eu fico imaginando, pastor, esses doutores da lei da época de Jesus, o que seria do mundo se Jesus não viesse? Não tivesse vindo. Porque ele um entendimento totalmente contrário ao que realmente a Bíblia nos orienta, né? Então, ali, João 3,4 diz lá, que a transformação, do jeito que está escrito, que eu trouxe o comentário, a transformação interior referida por Jesus como nascer de novo, ou nascer do alto, não é uma reforma moral ou física, mas uma regeneração espiritual, sobrenatural, realizada pelo Espírito Santo. Continuando a leitura, a pergunta reflete a sua visão limitada ao plano natural, segundo Coríntios 2,14, ora, o homem natural, né, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Veja bem a incapacidade dessa pessoa que conhecia as Escrituras, né? Então, veja bem, o principal entre os judeus interpretou o nascer de novo como se fosse algo físico ou da carne, e vem aí o questionamento, né? Trouxe uma colocação aqui sobre 1 Coríntios 2,14, o homem natural refere-se ao ser humano em seu estado original, nascido da carne, ou seja, a herança de Adão, que não é guiado pelo Espírito de Deus. Ele é descrito como alguém incapaz de compreender ou aceitar as coisas espirituais, pois depende apenas da razão, intelecto e instintos terrenos. Então, veja bem, o homem natural, o homem nasce desta maneira, não é? Agora, veja bem, o segundo parágrafo diz lá, esse fato evidencia que a mente religiosa, espiritualmente morta e presa à lógica humana, é incapaz de compreender que a justiça de Deus não advém das obras, Romanos 10:3, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Eu trouxe aqui um comentário importante que está escrito aí sobre a mente religiosa e espiritualmente morta que nós lemos aí. Nicodemos era um fariseu, mestre em Israel, membro do Sinédrio, né? Ele representava o ápice da religiosidade judaica, zeloso na obediência à lei. No entanto, Jesus demonstra que essa estrutura religiosa, embora sincera, estava espiritualmente morta. Eu fico imaginando quantos estão nessa situação aqui, incapaz de gerar vida, pois a verdadeira justiça não provém da carne ou do esforço humano, é uma atuação do Espírito de Deus, é algo sobrenatural que acontece na vida da pessoa para entender realmente as coisas espirituais. Veja bem, esse último parágrafo, ele estava apegado à ideia do mérito para entrar no reino de Deus, mas Jesus exigiu algo totalmente novo. Ou seja, tem muita gente por aí, eu sou muito bom, eu faço as coisas boas, eu ajudo os pobres, e pensa que com isso está galgando um lugarzinho. Garantindo o espaço dele, né? Exatamente, isso não é desta maneira, segundo que nós estamos entendendo através desta palavra, tá certo? Agora, veja bem, irmãos, continuando ali, uma transformação interior operada pelo Espírito, não um mero
aperfeiçoamento de conduta ou aprimoramento moral, mas um novo nascimento operado de dentro para fora como obra do Espírito Santo. E eu trouxe aqui, queridos, esse novo nascimento é uma transformação espiritual profunda e interna, operada soberanamente pelo Espírito Santo e não por méritos externos ou religiosos. É uma nova criação que remove a natureza pecaminosa, gerando novos desejos e alinhando a mente a Deus. Então, isso é uma transformação, que tem muita gente por aí, ele ajuda as pessoas, ele, por exemplo, ele dá uma cesta básica, ele se sente bem com isto e fala, olha, já estou plantando para colher mais tarde ou na eternidade. Aliás, tem textos da igreja romana que foram alterados para dizer que se a pessoa der esmolas, por exemplo, ele vai entrar no reino dos céus. Então, é uma colocação equivocada. Nós temos que fazer o bem, sim, ajudar, sim, mas primeiramente, no ato da conversão, passar por este novo nascimento, essa transformação interior operada pelo Espírito Santo de Deus. Seria muito fácil, né, dar esmola para poder entrar no reino de Deus sem negar uma vida de pecado, sem negar uma vida de absurdos, né? Conforme o texto de Paulo aos Coríntios que nós mencionamos aqui, capítulo 6, versículos 9 a 11 ali, ele deixa bem claro essas questões, né? Subponto 2, meus irmãos, ainda falando sobre a natureza espiritual da regeneração, fala sobre o aspecto de que a regeneração é uma obra soberana do Espírito Santo de Deus. Jesus, no diálogo que ele está tendo com Nicodemos, ali no capítulo 3 do Evangelho de João, ele ensina que para entrar no reino de Deus é necessário nascer da água e do Espírito. Isso significa uma transformação espiritual completa, ser purificado dos pecados e também receber uma renovação interior pelo poder do Espírito. Eu acho que esse aspecto fica bastante claro, que a regeneração envolve a purificação do pecado, uma renovação interior mais profunda. E aí nós temos esta harmonização na Escritura dos elementos da purificação. Primeiro, pela palavra e também o fortalecimento interior pelo Espírito. Essa transformação não pode ser produzida pela carne. Vamos ver aqui Efésios capítulo 5, porque os textos bíblicos que estão citados, né, eles fazem referência exatamente a esta mudança, a esta transformação que é operada pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Primeiro capítulo 3 e o versículo de número 16, que diz assim, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. Fala-se aqui da mudança interior. Agora, Efésios 5 e o versículo 26, ele acrescenta e diz assim, vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A lavagem da água na verdade, alguém faz alusão de que a lavagem da água aqui é o batismo, e não é. Não é. A lavagem da água aqui é a palavra de Deus que limpa as nossas vidas. É esta lavagem que Jesus está falando. Erroneamente, alguém interpreta numa exegese completamente errada, que aqui Jesus está falando de batismo, e não é. Mesmo ali no diálogo, né, com o Nicodemos, em João 3, e o versículo de número 5, quando ele fala que tem que nascer da água e do Espírito, a água ali não faz referência a batismo, faz referência à palavra de Deus, que é de fato fonte purificadora. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Essa mudança não pode ser produzida pela carne, mas somente pelo Espírito. Cristo, ele assegura, está aí na sua lição, o vento assopra onde quer, assim o vento é livre. O Espírito Santo também tem essa liberdade e ele opera de modo soberano na salvação, sem ser controlado por nenhum esquema humano. Porque tem uns camaradas que chamam para si a responsabilidade como se ele fosse o dominador do Espírito Santo, e hoje em dia tem até umas coisas assim esquisitas, porque os indivíduos até marcam cultos especiais
limitando a ação do Espírito Santo, do tipo assim, hoje é o dia de cura, amanhã é o dia de salvação, na quinta-feira é o dia de tal coisa, e coloca Jesus dentro de uma caixinha e diz assim, ó, nesse dia você só pode fazer isso aqui, nesse dia aqui você só pode fazer isso aqui, como se o homem tivesse controle, tivesse domínio sobre a ação do Espírito Santo. Na verdade, o que a gente vê é os indivíduos querendo chamar para si uma autoridade que eles não possuem, né? E também uma espiritualidade que eles não têm, porque quando o indivíduo parte para esse lado, pode dar uma olhadinha na vida dele ali que tem débito, e grande, normalmente débitos grandes que acontecem, né? Vamos lá? A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, o versículo de número 11 e 12 diz assim, ó, por quê? Qual dos homens sabem as coisas dos homens, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. É somente por esta ação de Deus, não é, que o pecador nasce espiritualmente e passa a ter uma nova vida. O texto de 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, o pastor Adolvilson já mencionou no primeiro tópico da lição, não é? Ele fala a respeito da transformação genuína, não é, que ocorre nas nossas vidas, mas aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Assim, um cristão que é de fato regenerado, se expressa por aquele que teve um coração transformado e que passou a viver segundo essa nova natureza espiritual. E você observa que Ezequiel já havia profetizado a respeito disso, quando você lê, né, no texto da profecia de Ezequiel, capítulo 36, os versículos 26 e 27, quando trata a respeito disso. O texto diz assim, ó, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observareis. Veja, Ezequiel já havia anunciado, já havia profetizado a respeito disso, e agora nós vemos o cumprimento disso na vida daqueles que de fato recebem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Glória a Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Pastor Adolvilson, subponto 3. Muito bem, está lá o tópico 2, o subponto 3, uma nova vida e nova conduta. Claro, nova vida pressupõe aí um novo modo de agir, não é? Ou seja, outra maneira de se comportar, não é mesmo? Outra maneira de viver. Então, uma nova vida é uma nova conduta. Está aí, ó, Cristo deixou bem claro, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, né? João 3:6. Agora eu trouxe aqui com relação à carne, o que significa isso? Natureza humana, né? Refere-se à condição decaída, limitada, pecaminosa do homem. Nada que advém dessa natureza pode gerar santidade ou vida eterna. Espírito, o que significa? Espírito, nova natureza, representada e produzida pelo Espírito Santo através da regeneração e, claro, o novo nascimento. Ainda marquei aqui, carne só gera carne. A vida divina exige o nascimento do Espírito, um novo começo sobrenatural, essencial para entrar no reino de Deus, né? Essa distinção mostra, está aí no nosso slide, que nada da carne pode produzir vida espiritual. A carne, aí para o terceiro parágrafo, a carne gera concupiscência. Concupiscência é um desejo descontrolado e aprisiona, não é? Temos aí Gálatas 5, o texto 5:19 em diante, Gálatas 5:19, porque as obras da carne, são manifestas, quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia. E o verso 20, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. E o 21, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias
e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, quando a pessoa passa pela regeneração, pelo novo nascimento, ele deixa de produzir essas coisas aqui, essas obras. É interessante que está aí, obras da carne, no plural. E interessante que é fruto do Espírito no singular, obras da carne no plural. Obras da carne depende aí do homem, da natureza carnal. Fruto do Espírito depende da atuação do Espírito Santo na vida da pessoa. E temos aí, somente o Espírito gera nova vida. Está aí no nosso slide, com o fruto espiritual, Gálatas 5:22, mas o fruto, no singular, do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, veja bem, quem produz isso? Somente Deus, através do Espírito Santo. Eu trouxe aqui uma colocação, Gálatas 5, contrasta as obras da carne e o fruto do Espírito para definir dois modos de vidas opostos: o egoísmo autossuficiente e a vida guiada por Deus. São dois paralelos aí, né? Então temos aí a carne, que é o egoísmo autossuficiente, e o Espírito, guiado pelo Espírito, que é a vida guiada por Deus. As obras, plural, provém do esforço humano, carne, resultando em desunião e pecado. Obras ou atos da carne, porque são produtos da natureza pecaminosa humana, enquanto o fruto no singular é o caráter de Cristo gerado interiormente pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Quarto parágrafo. O que é nascido da carne permanece dominado pela natureza pecaminosa. Romanos 8:5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então aqui está um contraste de dois modos de vida e mentalidade. Viver segundo a carne, natureza humana decaída. Segundo o Espírito, através do poder de Deus atuado pelo Espírito Santo na vida da pessoa. Viver na carne é focar nos desejos egoístas, resultando em morte e inimizade com Deus. Viver no Espírito é alinhar pensamentos com Deus, trazendo vida, paz e santificação. Louvado seja o nome do Senhor. Partindo aí para o último parágrafo, mas o nascer do Espírito, o crente passa a viver embaixo de uma nova condição espiritual, tornando-se um novo homem, uma nova mentalidade, com uma nova mentalidade. E vos renoveis, olha o que está escrito aí, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, renovação. Aí em Efésios 4:23, não está aí a frase vos renoveis, no grego sugere uma ação contínua e passiva, significando que o cristão deve se submeter diariamente à ação do Espírito Santo para atualizar seu entendimento. Não é uma transformação única, mas um processo contínuo de santificação. O outro slide ainda existe um comentário sobre uma nova vida e uma nova conduta. Está aí. Essa nova vida é evidenciada na prática da justiça, no amor fraternal, no desejo pela palavra, na obediência a Cristo, marcas da regeneração genuína. Romanos 6:4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Com este versículo aí, entendemos que a regeneração genuína, descrevendo a união espiritual do crente com Jesus Cristo em sua morte e ressurreição. Esta regeneração é marcada por uma transformação completa e não apenas uma mudança de comportamento superficial. Tem um outro texto aí, 1 João 3:9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Agora, irmãos, a colocação aí, não pode pecar. Aqui, não pratica o pecado. Teria uma colocação no original grego, não pratica o pecado. No original grego, o verbo sugere que o nascido de Deus não vive na prática habitual, porque, em suma, nós pecamos. Sim, nós pecamos, mas não somos escravos do pecado.
Eu vou ler de novo. Não pratica o pecado, que está aí nesse texto, tempo verbal. No original grego, o verbo sugere que o nascido de Deus não vive na prática habitual, continuada ou deliberada do pecado. O pecado deixa de ser o estilo de vida ou a zona de conforto do crente. Não significa a perfeição absoluta, mas que o pecado não é mais um estilo de vida ou hábito constante, pois essa nova vida domina o crente. Eu trouxe aqui uma melhor tradução desse texto, 1 João 3,9, que está aí na nova versão transformadora, que fica mais claro. Veja bem, aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Maravilha! Vamos então aqui encerrando o tópico 2º da lição, que traz a regeneração é uma transformação interior, soberanamente operada pelo Espírito Santo, que purifica o pecador, também renova, não é, a sua natureza, que é exatamente esse texto que o pastor Adovilson comenta aí, da primeira epístola de João 3,9, e também conduz a viver em novidade de vida. Ela não é externa, também não é superficial, mas ela é profunda, traz, não é, consigo esta renovação, que também é espiritual e que se torna visível pela produção dos frutos, conforme nós vimos aí em Gálatas capítulo 5 e o versículo 23. Com isso encerramos aqui o tópico 2º da lição e nós já vamos para o encerramento, o 3º tópico da lição. Vamos falar sobre os sinais do novo nascimento depois do intervalo. Nós já voltamos, fique aí conosco. Você entende a Bíblia ou só lê? Filipe perguntou para o eunuco, entendes tu o que lês? E eu quero dizer que o CETADB tem exatamente a solução que você precisa para não somente ler, mas entender com clareza e profundidade os ensinamentos que estão na Bíblia. Então, procure a nossa secretaria do CETADB e verifique como que você consegue ser aluno do centro teológico que mais cresce no Brasil, bem como formar uma turma, organizar uma classe do CETADB aí na sua igreja e assim iniciar a sua jornada profunda de conhecimentos teológicos e educacionais através do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Sinais do novo nascimento em Cristo. Tópico 3 da lição. Vamos para a justificação pela fé com o pastor Adovilson. Muito bem, o tópico 3 é subponto 1. Vamos ler aí. Pela fé em Cristo, o pecador é justificado. Vamos entender que eu trouxe uma colocação sobre isso, recebendo uma nova posição diante de Deus. Não por mérito pessoal, nada que eu possa fazer, eu vou conseguir isto, ser justificado. Mas pela obra redentora do Calvário, está aí Romanos 3, o 24 diz assim, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E o versículo 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Romanos 3 e 28, justificado significa ser declarado justo, inocente e aceito por Deus, um ato gratuito, realizado exclusivamente pela fé em Jesus Cristo, não por mérito de obras ou cumprimento da lei. A fé, nesse contexto, é a confiança total em Cristo e sua obra na cruz, e não obras da lei, se referindo aí à Torá. O crente, voltando aqui para o slide, o crente não é apenas perdoado, mas declarado justo diante de Deus, isto é, absolvido da culpa, da punição e da condenação do pecado. Temos aí Romanos 4,7, bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Romanos 4,8, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Trouxe um adendo sobre isto, justificação, declaração de justiça. Deus, como juiz, não apenas perdoa, mas declara o pecador como justo e inocente diante da lei. Ele remove a culpa e imputa, ou seja,
acredita, atribui a justiça de Cristo ao crente. Vamos aí para o segundo parágrafo. Essa dádiva é recebida somente por meio da fé, como resposta à graça de Deus revelada em Cristo. Temos aí o texto, não é? Romanos 3, 22. Continuando a leitura, a justificação, portanto, não acontece à parte da fé, mas após a pessoa crer em Cristo como Salvador, ou seja, tem que ter atitude também da parte do homem, não é, da mulher. Temos aí Gálatas 2,16, sabendo que ao homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. O que significa isso? Trouxe aqui um adendo. Isso significa que a justificação não é automática, universal ou universalismo, ou baseada apenas na moralidade humana. Ela requer um comportamento ativo e pessoal, a fé, tá certo? Após a pessoa crer, a fé é um instrumento que impulsiona a salvação, agindo como a mão que recebe o dom gratuito da justiça de Cristo. Partindo aí para o último parágrafo, nós temos aí, veja bem, esse é o resultado da atuação do Espírito Santo, que leva o pecador à fé e, consequentemente, à justificação. João 16:8 é o texto que os irmãos podem estar usando. Os efeitos da justificação pela fé incluem, olha aí, inclui a paz com Deus e a adoção como filhos. Romanos 5:1, que temos aí, o texto diz lá, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus, eu trouxe aqui uma colocação, não apenas de Deus. Paulo nos diz apenas que temos a paz de Deus, sentimento interior, mas paz com Deus. Interessante isso aí, paz com Deus. Isso significa que a guerra, a inimizade, a ira divina que pairava sobre o pecador cessaram. A reconciliação foi feita e Deus não nos vê mais como inimigos, mas como amigos e como filhos. A adoção como filhos, amados do Pai. E temos aí o texto, João 1:12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Ao receber Jesus, o crente é adotado na família espiritual de Deus, deixamos de ser apenas criaturas ou distantes de Deus, para nos tornarmos membros da sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus irmãos, ainda os sinais do novo nascimento, nós temos também a vida de santificação. Santificação, um ponto abordado por John Wesley, que acrescenta à nossa doutrina, não é? Que tem origem arminiana. Wesley ele adiciona também a santificação como uma obra necessária. Na obra da redenção, o pecador é imediata e simultaneamente salvo, regenerado, justificado e também adotado como filho. E aí nós temos os textos que dão base para isso que você tem na sua lição. Atos 13:39, de forma bem objetiva, coloca assim: e por ele todo aquele que crê é justificado de todas as coisas. Já o texto de João 5:24, Jesus fala: quem ouve a minha palavra, entre tantas coisas, passou da morte para a vida. Aleluia. E ainda, nós temos aí o texto da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e o versículo 18, porque a partir daí inicia-se o processo contínuo de salvação, ou seja, o indivíduo que aceita Jesus, naquele momento, ele simultaneamente é salvo, regenerado, justificado e é adotado como filho, e aí inicia-se o processo da santificação, que só vai encerrar-se no dia que Jesus arrebatar a igreja, não é? Ou no dia da morte do indivíduo. Ou seja, é uma vida separada de pecado, uma vida consagrada em obediência à palavra do Senhor até a sua glorificação final no dia de Cristo. A segunda epístola aqui de Paulo aos Coríntios 3:18 diz assim: mas todos nós somos transformados de glória em glória. Então você vai observar que é um processo que se inicia na salvação e ele continua santificação, inclusive
sem a qual ninguém verá o Senhor. O crente passa a viver segundo o Espírito e não mais escravo da carne. Esse texto aí é de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, os versículos 3 e 4, trazem também uma clareza para nós a respeito, não é, do processo da santificação nas nossas vidas. Veja aí o texto. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses 4, versículo 3, diz assim, ó, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Então você vai observar que o desejo de Deus para as nossas vidas é esse. Uma vez que somos salvos, agora iniciamos a santificação. E esse processo é um processo de separação e de consagração. Está observado no seu material de apoio o seguinte: santificação não significa isolamento do mundo, mas separação do pecado, consagração, obediência, e ainda é óbvio que você precisa adotar uma vida que esteja em conformidade com a vontade de Deus para a sua vida, isso de uma forma progressiva, e aí você vai então observar os resultados disso. Por que santificação é isso? Porque às vezes alguém fala assim, mas eu vou fazer um retiro e vou ficar num retiro, mas a vida de um crente não se resume em retiro, porque nós estamos no mundo e nós temos que viver nesse mundo de forma pia e justa, agradando ao nosso Deus. Conforme nós já estudamos na lição anterior, a santificação ela apresenta aspectos que são tanto posicionais quanto progressivos, à medida que o crente avança na sua maturidade espiritual e se torna mais semelhante a Cristo. Veja que Pedro escreveu a respeito disso, e eu acho que Pedro é a pessoa que tem autoridade para escrever a respeito disso, porque Pedro, nós sabemos como era o apóstolo Pedro, ali logo depois do seu chamamento para ser apóstolo de Cristo, não é? E também vimos a mudança que houve na vida de Pedro a partir do momento que o Espírito Santo transformou de fato a vida dele, não é? Veja a primeira epístola que ele escreve, capítulo 1, o versículo 15, ele coloca assim, ó, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. O apóstolo Pedro é alguém que experimentou isso na sua vida. Um viver santo, de fato, traz um novo sentido de vida, uma nova expectativa de vida, e o apóstolo Pedro viveu isso uma vez que a sua vida passou, experimentou, de fato, esta regeneração que está propostas aí. Quando nós falamos de aspectos posicionais e aspectos progressivos, que nós já vimos inclusive na lição anterior, a santificação possui esses dois aspectos. No aspecto posicional é o fato de já estarmos separados em Cristo Jesus. Quando aceitamos a fé e cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Já no aspecto progressivo, nós estamos falando de um crescimento contínuo em maturidade. E aí nós lemos o texto de Pedro, capítulo 1, versículo 15, versículo 16, mas também é importante as referências que estão na sua lição de Romanos, capítulo 6, verso 11, e ainda Efésios 4, versículo 24. Por que isso? Porque essa nova vida que nós recebemos em Cristo, ela se manifesta em nós de uma forma muito prática. Essa nova vida recebida na regeneração, ela se manifesta pela renúncia ao pecado e também pela prática contínua da justiça e santidade. Romanos 6, verso 11 diz, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Então é uma renúncia que o indivíduo faz ao pecado. Obviamente que esta é uma questão que a gente deve considerar. É possível viver sem pecar. É uma decisão que você vai tomar, se na hora que você está vivendo ali a tentação, você vai ceder ou não. Para tanto, é só ler o texto de Tiago, capítulo 1, que deixa também
motivos óbvios, né, e claros para que a gente viva uma vida sem pecar, uma vida que agrade a Deus. Já Efésios capítulo 4 e o versículo de número 24, ele também faz referência, não é, a essa prática contínua de justiça. Veja o texto de Efésios 4, o versículo 24, diz assim: vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Se nós formos continuar ali, diz, deixai a mentira. Ele vai seguir dizendo assim, olha, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, não saia a palavra torpe da vossa boca. Então você vai observar que a santidade, ela faz uma oposição a um viver comum nos dias de hoje. E para isso é que o Senhor nos separa. Santidade é exatamente isso, separação. Pastor Adolvilson, o fruto do Espírito é o subponto 3. É o tópico 3, o subponto 3 é o fruto do Espírito. Lembrando que o assunto deste tópico, certo, é os sinais do novo nascimento. E o sinal do novo nascimento é produzir isso que nós vamos ver agora, o fruto do Espírito. A pessoa passou pela regeneração, automaticamente vai ter que produzir Tem que produzir, se não produzir tem alguma coisa errada. Exatamente. Um importante efeito visível, né, que a gente pode detectar algo palpável da regeneração, é o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Está aí, listado: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas 5, 22 e 23. É interessante que o ser humano, por si só, não consegue produzir isto. E nem filosofias que existem por aí conseguem produzir isso no ser humano. Somente a atuação do Espírito Santo de Deus. Veja bem que não se trata, continuando a leitura aí, de dons espirituais, mas de virtudes, qualidades que o Espírito Santo produz no caráter do regenerado, como expressão de uma vida, de uma nova vida. Efésios 2:10, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela, tá certo? Resumindo esse primeiro parágrafo, eu trouxe uma colocação, Gálatas 5, 22, 23, retrata o caráter do novo homem como alguém que, tendo crucificado a carne, é governado pelo Espírito e, consequentemente, reflete o caráter de Cristo em suas ações e atitudes diárias. E nós estamos vendo a atuação do Espírito Santo hoje ainda, através do novo nascimento, através da regeneração. Pessoas que antes eram violentas, bebiam e fumavam e se prostituíam, aceitam a Jesus como Salvador, o Espírito Santo começa a trabalhar nessas vidas e nós conseguimos ver isto, não é? A transformação que houve realmente nesta pessoa. Então, Jesus está atuando ainda através do Espírito Santo, convencendo da justiça, do pecado e do juízo. Continuando a leitura aqui, antes era dominado pelas paixões carnais, mas agora manifesta a presença do Espírito em suas atitudes diárias. Romanos 8:5, já lemos. Portanto, o fruto do Espírito é a evidência prática da regeneração. Temos aí Mateus 7,16, mas eu quero ler o 15 primeiro. Diz assim, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E o 16 que está aí, olha bem, por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Então é interessante isto que eu comento com os alunos. A pessoa pode chegar na igreja, falar língua estranha em hebraico, em aramaico, em latim, em grego, que isso não vou avaliar por isto a fé da pessoa. Isso aí deve ser analisado pelo fruto que ele produz. É por isso que nós devemos avaliar as pessoas que estão conosco, não por atos extraordinários, porque aí fora está acontecendo muita coisa, mas o próprio Jesus diz, certa feita, não vos conheço, né? E fizeram milagres, e muitas coisas ocorreram, não vos conheço, ou seja, vocês não fizeram parte de mim, tá certo? Então temos que ter muito cuidado com esta colocação aí. Continuando aqui, quem nasceu de novo passa a refletir, veja bem, passa a refletir
não é? Ainda que imperfeitamente, o caráter de Cristo. Isso é muito importante, como Jesus andava, nós devemos andar, pensar, nós devemos pensar, ações e reações. Ali em Atos 6, deixa eu separar aqui, Atos 6 e 40, nós já vamos ler, diz assim: o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. Lucas 6 e 40, andar como o mestre andou. Tal postura não pode ser esporádica, mas uma marca contínua na vida recebida em Cristo. Temos aí também Mateus 5 e 16. Olha, vamos ver lá o que diz em Mateus 5 e 16, no texto bíblico, diz lá: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então é o caráter de Cristo implantado no ser humano. Muito bem. É uma nova disposição de vida, novas atitudes, com certeza um novo padrão de vida. Isso é o fruto do Espírito na vida daquele que foi de fato transformado. Para encerrarmos, irmãos, o tópico terceiro, os sinais do novo nascimento manifestam-se de uma forma muito clara e também progressiva na vida do regenerado. Nós estamos falando de justificação pela fé, uma nova posição diante de Deus, a vida de santificação, que é a transformação contínua do viver, e por fim do fruto do Espírito, que é a evidência prática da nova natureza. Esses sinais não produzem a regeneração, mas eles confirmam a sua realidade, demonstrando que o Espírito Santo realmente operou no coração de quem quer que seja. Veja que coisa gloriosa temos aí, os sinais do novo nascimento. Pastor Adolvilson fazendo aqui a conclusão, não é, da nossa lição, a lição de número 9, quando nós estamos falando sobre o Espírito Santo, o regenerador. Concluindo a lição de hoje, a regeneração é uma obra trinitária, não é? Pai, Filho e Espírito Santo atuando, operada pelo Espírito Santo. Não é um esforço humano, mas uma transformação espiritual profunda. Como regenerador, o Espírito concede nova vida, uma nova natureza, uma nova direção ao ser humano. É necessário nascer do alto para ver e entrar no reino. Que cada crente se deixe conduzir pelo Espírito e reflita dia a dia a natureza divina recebida no novo nascimento. Muito bem, meus irmãos, com isso nós concluímos aqui a lição de número 9. Você tem a condição de acessar o material de apoio, você tem condição de fazer download gratuito também desses slides que nós utilizamos aqui na aula, acessando a plataforma online.cetadib.com.br. Se você já tem o seu perfil de acesso à plataforma, fica muito fácil de ter o acesso e fazer download desse material gratuitamente. Caso você não tenha o acesso ao perfil, se você estiver nos assistindo pelo canal no YouTube, você pode mandar uma mensagem no meu WhatsApp, 43 999 608886, e eu vou te mandar ali um esqueminha de como você faz para criar o seu perfil gratuito. Aleluia. Para acesso à plataforma e poder fazer download desse material de apoio. Deus abençoe você, sua casa, sua família, o seu ministério, que o nome de Jesus seja exaltado, seja glorificado na sua vida, e tudo aquilo que o irmão realizar, a irmã realizar no Senhor, prospere e seja uma bênção. Pastor. Muito bem, Deus abençoe a todos e até a próxima pré-aula. A lição de número 10 é o Espírito Santo, o capacitador. Querendo Deus, estaremos juntos na próxima pré-aula. Deus abençoe e até lá. Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor.